O Alerj Debate de hoje vai falar de uma ideia que está mudando a opinião de muitos cariocas. Na contramão do preconceito e da discriminação, grupos se organizam para desenvolver projetos de turismo nas favelas do Rio. Para falar sobre esse assunto, convidamos o deputado João Pedro, do Democratas, que é presidente da Comissão de Turismo da Alerj, e o empresário e professor Daniel Plá. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Daniel, como é que surgiu a ideia de se fazer esse projeto e quais comunidades vão receber? Bem, primeiro foi aos poucos, né? A coisa começou toda 2 anos e meio atrás, quando tivemos uma reunião com o presidente da Associação de Moradores do Cantagalo e Pavãozinho para a questão do título de propriedade. Ou seja, alguns moradores de Ipanema acreditando que o título de propriedade seria uma solução para a favela e para a formalidade. Mas aí eu deixei claro, eu quero conhecer o morro. E aí eles deixaram eu entrar. Esse deixaram é muito simbólico, é muito forte, porque eu fui conhecendo o morro da maneira mais louca, né? Comecei com um baile funk numa sexta-feira e fui com minha máquina fotográfica. Eu sou bisneto de fotógrafos. Aí depois, já no sábado, já pedi para ir de novo. Mas o guia da sexta-feira era mais descolado, inclusive. Aí continuei todos os sábados, indo sem parar até hoje, né? E conhecendo os moradores, essa coisa toda. Já foram feitos vários ensaios fotográficos e a questão do turismo o tempo todo latente, e eu doido para oficializar a coisa. E agora já está oficializado no morro em si. O Dona Marta também adorou a ideia, depois que saiu no jornal, então eles ficaram encantados. Então a gente vai poder oferecer 2 rotas, né? O Cantagalo Pavãozinho, que inclui almoço, num roteiro que vai de 2 a 4 horas, R$50 por turista. Isso é direto para os moradores. O projeto é totalmente autossustentável, né? No Dona Marta, a mesma situação. No Dona Marta, a gente está estudando até a questão das biroscas, porque o morro de noite ele é fascinante, o turista se empolga quando vê a vida das biroscas, essa questão toda. O contraste, porque a cidade do Rio de Janeiro é a mais bonita do mundo, e vista do morro, então, ela fica especial. E como é que foi a primeira visita com os turistas no morro? Em qual morro aconteceu? Bem, a primeira, de fato, foi no Cantagalo. Eu comecei até indo com algumas amigas minhas para testar. E no final do ano passado, eu dei um curso para um grupo de MBA da Suíça. Tinha gente do mundo inteiro, na verdade. Eram 12 pessoas da França, da Inglaterra, do Canadá, dos Estados Unidos. E eu falei, vocês querem conhecer o Brasil? Não vai ser nessa sala de aula, porque seria mais fácil eu ir para a Suíça, mais barato, e dar aula lá. Vocês querem entender a informalidade, a receptividade do brasileiro, essa coisa toda, né? A gente pode ir no morro. E como é que foi a reação dessas pessoas quando chegaram nessas comunidades? Bem, eles rapidamente... Bem, primeiro existe um código, né, que eu coloco até para criar assim, um certo charme, né? Porque na cabeça de todo mundo a favela é violenta, né? Então eu deixo claro para o turista como ele deve se comportar. Então, tem que vir com roupa colorida, né? Tem lugares que vocês não vão poder fotografar. Claro, tem essa coisa da favela proibida, né? Do underground, né? Dessa coisa, e tem que ser mantido. O turista ele gosta dessa coisa fascinante. Mas o morador recebe muito bem. O morador recebe o turista nas suas casas, oferece cafezinho, oferece bolo, conta a sua vida, conta como é que ele nasceu na favela, como construiu a sua casa, como as casas eram antigamente de madeira e agora já não são mais de madeira, apesar que tem alguns locais que têm casas mais pobres, né? E o turista, da mesma forma que ele se choca, ele fica fascinado com a forma que o morador o recebe, porque nesse momento ele entra de fato na formalidade, porque ele está recebendo um turista que não tem medo nenhum, né? Porque o turista que vai no morro é um turista com mente aberta, né? Ele sabe que vai estar bem recebido. Eles vão todos com câmeras, algumas câmeras até muito caras,
né? E a comunidade como um todo recebe o turista muito bem. É claro que não é um tour diferente de outros que já existem na cidade do Rio de Janeiro. É um tour a pé, é um tour que se fala com os moradores, é um tour que os guias que falam inglês nasceram no morro e têm um inglês impecável, né? Os grupos são de 6 a 12, mas no início a gente até vai aceitar grupos de 2, 3 pessoas, porque tem que ser difundido. É claro que falta ainda um detalhe nisso tudo, que é a questão da legitimidade total, ou seja, o apoio da Embratur, da Rio Tour, da Turis Rio. Porque as agências de turismo, claro, elas têm medo da responsabilidade que seria indicar. Então essa parte ainda está um pouco delicada. Por exemplo, esse sábado eu vou estar subindo com um grupo de estudantes estrangeiros de MBA da PUC. Né? Vai estar tudo legal, tudo certinho, né? O GEPAS fica sempre sabendo quando a gente sobe, né? Porque uma preocupação sempre... e se acontecer um tiroteio no meio da visita? Tem esse aviso de que vocês estão indo para a comunidade. Isso é fundamental, porque, claro, a gente não quer atrapalhar a ação da polícia e também não quer ter um problema com os turistas, né? Mas o morro, ou até essas 2 comunidades, claro que eu estou falando Cantagalo, Pavão, Pavãozinho como um todo, e o Dona Marta, são comunidades tranquilas e até acostumadas a receber turistas, mas não dessa forma. A gente quer preservar coisas estilo Machu Picchu, ou seja, limitar o número de turistas. À medida que houver um interesse maior, a ideia é ir subindo o preço, né, de tal forma que fique uma coisa interessante, mas não para muitos. Porque, claro, se grupos de 30, 40 turistas subirem, aí isso vai descaracterizar a coisa toda, vai perder a graça. O que o turista gosta, por exemplo, que nenhum morador perde esmola. Nenhum morador perde esmola. Deputado, o Daniel estava falando aqui mais cedo que existe ainda a necessidade dessa base oficial da Embratur e dos órgãos, né, públicos para dar apoio a esse projeto. O senhor é presidente da Comissão de Turismo da Alerj. Como é que a comissão pode ajudar nesse sentido? Olha, primeiro identificando todas essas iniciativas, enfim, que levam o turista a ter opções no Rio de Janeiro, que é uma questão fundamental, que a gente possa ter o produto turístico do Estado mapeado, tratado, cuidado, enfim, essa é uma iniciativa fantástica. Ninguém vem ao Rio de Janeiro ou a qualquer destino turístico para ver uma coisa semelhante ao que ele tem na sua experiência rotineira. Então, essa é uma experiência fascinante, por quê? Porque a gente consegue transportar o turista para uma realidade diferente, enfim, que tem uma mística, que tem todo um envolvimento especial, e é isso que faz o programa, enfim, turístico ser aperfeiçoado. São essas iniciativas que fazem com que a gente possa fazer realmente do Rio de Janeiro uma cidade do turismo, vocacionada para o turismo, incrementando esse produto. E aí a legalidade vem a partir primeiro da rotina com que esses passeios e esses programas vão sendo feitos. E a partir disso, criando legalidade, claro, com os órgãos de governo. A comissão tem um trabalho importante de levantar, inventariar esses destinos, esses programas, e a partir disso começar a difundir, tornar oficial para que possa ser vendido para os turistas. Tá certo. A gente precisa fazer um pequeno intervalo e a gente volta com esse tema no próximo bloco. Não saia daí.